idade. O prematuro é a criança que nasceu aí pré-termo, né? Pré-termo, vamos dizer assim. Ou seja, antes de completar 37 semanas de gestação, podendo ser classificados, gente, de acordo com a idade gestacional ao nascer. E por isso hoje vamos conversar ao vivo aqui com a doutora Socorro Martins, que é pediatra, vai tirar todas as nossas dúvidas, tá certo? Ela tá hoje no Meet, eu até vou pegar aqui, vou ficar aqui no telão grande. Olá, bom dia, doutora. Olá, bom dia a todos vocês que fazem esse excelente programa e a todos os ouvintes. E nossos agradecimentos em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, a qual represento, por esse espaço e estarmos falando de um tema da mais alta relevância dentro da saúde infantil do nosso país e do mundo. Coisa boa, doutora. Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente de hoje. Fala pra gente um pouquinho, quanto que um bebê ele é considerado prematuro? Olha só, toda criança que nasce abaixo de 37 semanas. E quanto menos semanas gestacional esse bebê nascer, maior será as suas consequências, suas complicações a curto e a longo prazo. Na realidade, o dia 17 de novembro, que comemoramos o dia do prematuro, todas essas palmas, né, a gente ressalta, aquele prematurinho vitorioso que muitas vezes nasceu com idade gestacional extrema, passa por batalhas homéricas dentro da UTI neonatal e consegue, né, sobreviver e chegar lá. Mas, na realidade, esse dia é um dia de conscientização e sensibilização para todos os segmentos da sociedade, governantes, toda a população geral, sobre o impacto do que a prematuridade representa na saúde dessas crianças prematuras. Então, nós precisamos estabelecer, lutar por políticas públicas, né, que melhore a assistência do pré-natal, que melhore os índices socioeconômicos, né, que essa desigualdade social muitas vezes repercute nesses números dos partos prematuros. Então, temos que ir atrás, abordar as causas da prematuridade. Então, é um momento, é um dia em que trazemos ações, reuniões, lives, programação científica, de capacitação aos profissionais da saúde, como também trazer informações às famílias dos prematurinos. Me diga uma coisa, quais são as causas, né, de um bebê ele nascer prematuro? Acontece algum problema durante a gestação da mãe? E aí, infelizmente, às vezes o bebê nasce antes, ou é por conta de alguma coisa que o bebê já tem, ou já vem tendo, ou a mãe tem alguma complicação. Por que acontece isso? Olha só, é multifatorial as causas da prematuridade e às vezes a gente não conhece assim uma causa definida, mas sabemos que extremos de idade, mulheres jovens demais, né, principalmente adolescentes, situação econômica em que essas mulheres não têm condições de fazer um bom pré-natal, de tomar aquelas vitaminas que são necessárias para ela e para o bebê. Por exemplo, existem patologias do sistema neurológico que pode acontecer no bebê quando a mãe não faz uso de algumas determinadas vitaminas. Sim. Algumas infecções que têm que ser detectadas precocemente, tratadas. Então, o pré-natal bem assistido faz toda uma diferença, né, nesses números. Mas observamos também que algumas mulheres, né, que têm um pré-natal bem assistido, mas infelizmente acontece aquelas cesáreas eletivas. Isso aí também contribui para a prematuridade. Então, existem muitos fatores, né? Mas o básico é que a gente precisa investir na assistência de um bom pré-natal para essas mulheres. Quais são os riscos, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, que nasce prematuro? Os riscos, como eu falei,
principalmente para o bebê, porque muitas vezes essa mãe já é uma mãe que vem de uma gestação de alto risco, porque ela já tem comorbidades, hipertensa, diabéticas, nefropenia e outras comorbidades. Agora, os riscos para o bebê vai estar também diretamente relacionado com a idade gestacional dessa criança. Quanto menor a idade gestacional, menor o peso, maior os riscos. Tanto a curto prazo, onde nós temos uma maior morbimortalidade infantil, quanto a longo prazo, que isso aí vai trazer repercussões no atraso e no neurodesenvolvimento da criança, cognitivo, linguístico, do comportamento, doenças crônicas, doenças pulmonares, cardiovasculares, risco para o diabetes, risco para a síndrome metabólica. Então, são muitos os riscos que a prematuridade predispõe essas crianças. E a prematuridade ela é uma preocupação de saúde pública, porque ela representa a principal causa de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos em nosso país. O Brasil atualmente ocupa o ranking do 10º lugar, no mundo, e em torno de 11 a 12% dos nossos partos, que acontecem aqui, os bebês nascem prematuros. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. E essa criança, ela precisará de uma assistência, depois que ela passa por tudo isso, todas aquelas batalhas dentro do UTI neonatal, os desconfortos respiratórios, as infecções, distúrbios, muitas coisas que são acometidas. Então, e quando elas recebem alta, elas precisam de um acompanhamento especializado por um pediatra especializado e uma equipe multidisciplinar também especializada. É o que nós chamamos follow-up do prematuro. Então, nós também precisamos lutar por mais follow-ups por todo o nosso país, nosso estado, para que essas crianças, após a alta, elas sejam bem conduzidas e bem acompanhadas dentro das suas necessidades. O pré-natal é super importante, né, doutora? Quantas vezes a mãe ela tem que fazer esse pré-natal? É uma vez ao mês? Esse acompanhamento? Como que deve ser feito? A questão da alimentação também influencia na gestação da mãe? Explica um pouquinho sobre isso pra gente. Exatamente, por isso que a prematuridade tem uma incidência maior nas classes socioeconômicas mais desfavorecidas, onde existe uma maior insegurança alimentar. Essa gestante, ela está deficitária de vitaminas, de minerais, de demais micronutrientes. Isso aí vai ter uma repercussão no desenvolvimento daquele feto, daquele embrião que ainda está ali no seu útero materno. Então, uma boa alimentação dessa mãe, um bom suplemento de vitaminas, como eu falei, os exames, tratar infecções, ver as comorbidades dessa mãe. Então, é preciso que se entenda que uma melhor qualidade no pré-natal tem uma repercussão muito positiva nesses índices de diminuição desses índices da prematuridade. Porque o Novembro Roxo e o 17 de novembro, ele está focada na prevenção, é mostrar à sociedade, aos gestores, como podemos prevenir, a importância da prevenção da prematuridade, porque, como já falamos, ela tem um impacto muito negativo na saúde de nossas crianças. Muito bem, muito bom, né, gente? Agora, a mãe, claro que ela tem como, se fizer tudo direitinho, pré-natal, tem como saber se o bebê vai nascer com algum problema, alguma síndrome, né, doutora? E por isso que é importante fazer o pré-natal direitinho. Se vai ter algum problema de coração, se vai ter algum problema na perna, no braço, na mão, ou alguma doença, né? Isso, a mãe já tem como saber quando tá na barriga, né, doutora? Fazendo o pré-natal direitinho. Exatamente. E você tocou num ponto importantíssimo também. É a vacinação. A gestante tem um calendário de vacinação específico para ela.
que deve ser cumprido, orientado, porque a gestante, aquelas vacinas que estão especialmente recomendadas na gravidez, elas têm dupla proteção. Ela protege a gestante, a mãe e o bebê. Então, todas essas vacinas, ela vai também trazer uma proteção para seu bebê, principalmente os primeiros 6 meses de vida. E ela fazendo um bom pré-natal, ela está fazendo seu acompanhamento clínico, laboratorial, de imagem, as ultrassonografias. Então, ela tem como saber como é que está a saúde do seu feto, né? Porque quando está dentro do útero materno, a gente chama de feto, né? Então, daquele feto, daquela sua criança, né? Que está ali se desenvolvendo. Então, precisamos, sim, focar na assistência do pré-natal, melhorar a desigualdade social, melhorar os índices socioeconômicos, para que nossas mulheres tenham uma gravidez saudável e que assim possamos diminuir o índice de prematuridade, não só em nosso país, mas no mundo. Porque nasce em torno de 15 milhões de crianças prematuras no mundo. Nossa. E no Brasil, em torno de 360 mil crianças. A gente precisa diminuir esses números. E para a gente finalizar, quais são os riscos, né, de um bebê nascer prematuro, doutora? Tipo assim, quais são as chances de sobrevivência desse bebê? Pois é, aqueles prematuros que a gente chama pré-termo tardio, né, entre 34 e 37 semanas, eles apresentam alguns distúrbios que estão ali que podem ser resolvidos, né? Poucos serão os impactos a longo prazo. Mas aqueles bebês prematuros mais moderados, extremos, eles sim vão ter impactos, né? Como eu já falei, no desenvolvimento, do seu neurodesenvolvimento, da sua cognição, da sua linguística, da sua aprendizagem. Vai colocar essa criança em risco para muitas doenças que a gente chama não transmissíveis, né? Que são as doenças, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão. Além daquelas doenças crônicas, né? As doenças pulmonares crônicas e as cardiovasculares. Então, esses são apenas alguns que eu estou enumerando aqui. Uhum. São muitos os riscos que a prematuridade impacta na saúde da criança prematura. Muitas crianças ficam muito tempo, né, no hospital, no oxigênio, mais ou menos. Quanto tempo a criança tem que permanecer ali e já sair para os braços da mãe? No máximo, doutora. Eu não entendi, houve interferência. No máximo, quanto tempo o bebê prematuro ele tem que ficar numa UTI e depois já sair para os braços da mãe? Demora em torno de quanto tempo o máximo? O máximo. Olha, depende da idade gestacional que essa criança nasceu. Quanto mais extrema, mais tempo ela vai permanecer dentro de uma UTI neonatal. 2, 3, 4 meses. Vai depender da idade gestacional e do peso. Aqueles pré-termos moderados, muitas vezes eles têm uma alta hospitalar bem mais precoce, com as orientações especializadas. Então, essa alta do prematuro, ela deve ser muito bem informada aos familiares. E uma mensagem que eu também quero deixar aqui, em nome até da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que as crianças, e principalmente os prematuros, sejam atendidos, acompanhados por um pediatra. Toda criança precisa de ter um pediatra para chamar de seu. Isso já foi um tema de uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. E para o prematuro, então, isso aí é que a gente precisa mais ainda reforçar. E além do pediatra, tem aquela equipe multiprofissional que também estará acompanhando, abordando e fazendo as intervenções precoces e necessárias para esse bebê, para que ele consiga superar todos os atrasos do desenvolvimento, todas as consequências dessa prematuridade e que ele consiga se desenvolver de uma forma mais plena possível. Maravilha. Olha só, eu ia até encerrar aqui, mas a minha última pergunta, só essa, doutora. Existe saúde pública no Brasil e no mundo, né, para evitar as crianças prematuras? Existe
essa assistência? Olha, infelizmente, nós não temos na atenção primária, que é o principal, a prevenção, a figura do pediatra. Nós não temos o pediatra nos programas de saúde da família, não temos, às vezes, na UBS, mas isso é um problema crônico que a gente vem lutando já há muito tempo. A Sociedade Brasileira de Pediatria já tem como bandeira isso aí e queremos transformar isso em realidade o mais rápido possível, porque não se admite que um médico que deseje ser pediatra tenha uma residência médica de 3 anos, só se especializando, né, sobre criança e adolescente, e ver nossas crianças sendo atendidas apenas por às vezes não é nem médico, né? Outros profissionais da saúde. Então, teve um CRM, vai estar atendendo criança aí nos pronto atendimentos, na atenção primária, nas UBS, nos programas de saúde da família. Então, isso aí é uma bandeira de luta, fazer valer o direito de todas as crianças, não só dos prematuros, de ter um pediatra, principalmente na atenção primária. A criança tem que ser atendida pelo pediatra. Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Obrigada por ter se disponibilizado, né? Tirado um tempinho para vir falar sobre esse assunto com a gente. Obrigada, viu? Maravilhoso. Nós que agradecemos. E um excelente dia para vocês. Tá bom, obrigada. Olha, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Sai daí não.